Com votos de saúde e paz, saudamos a todos que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 1, Não vim destruir a lei, do Evangelho segundo o Espiritismo. Itens 1 e 2, sobre Moisés e a lei de Moisés. Antes um trecho do Evangelho. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Jesus, Mateus 5:17 e 18. Moisés foi um dos profetas mais importantes do judaísmo e do cristianismo, e também é reconhecido pelo islamismo. Foi um líder religioso e segundo juiz de Israel, um legislador, profeta, a quem a autoria da Torá é tradicionalmente atribuída. Segundo as tradições judaico-cristãs, Moisés foi um instrumento de Deus para liderar o povo hebreu, tido por ele como principal legislador e um dos mais importantes líderes religiosos daquele país. Alguns historiadores acreditam que o período que Moisés passou pelo Egito, ele serviu para que fosse iniciado ou tivesse conhecimento a respeito do monoteísmo, instaurado pelo faraó Akhenaton, de 1352 a 1338. Então, esse faraó ele teria revolucionado o Egito e implantado a ideia do monoteísmo, o Deus Sol, do Akhenaton. Mas Moisés, então, fala de um Deus luz, um Deus único. E foi, então, esse líder do povo judeu. No livro A Gênese, que é um livro do Pentateuco de Allan Kardec, diz que Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, sobretudo Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa primeira fé purificou-se. Havia de espalhar-se por toda a terra. Então, daquele pequeno povo lá da Palestina, na época dos judeus, os ensinamentos de Moisés e da lei divina, então, se espalharam pelo mundo inteiro, pelo mundo cristão, e o mundo judaico principalmente. E parte desses ensinamentos também entre os muçulmanos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos acrescenta que na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, sem modificar com o tempo. Se modifica com o tempo. Então, a lei de Deus, a lei divina, aquela lei natural, esta não se modifica. Agora, as leis dos homens, assim como a lei mosaica aplicada à sociedade civil do seu povo, essa vai se modificar ao longo do tempo, assim como se modificam as nossas leis, de acordo com os costumes e a evolução da humanidade. Então, a lei de Deus, segundo Moisés, trazida por Moisés, está formulada nos 10 mandamentos do Êxodo 20.
a seguir. Diz: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas ou sob a terra. Não os adoreis e não lhes prestais culto soberano. Então, nesse primeiro capítulo, aqui nesse primeiro item do Pentateuco, Deus está dizendo que Ele é o Deus verdadeiro, Deus único, né? E não é para servir a outros deuses fantasiosos, ficarmos fazendo estátuas de deuses, dos seres que estão no céu, na terra, no mar, ou embaixo do mar, ou embaixo da água, né? Ou embaixo das águas, sob a terra, né? Então, em lugar nenhum. Não é para adorarmos, então, deuses materialistas, mas sim o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra e do universo como um todo, né? Deus, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, conforme nos ensina o Espiritismo. O segundo mandamento: não pronunciais em vão o nome do Senhor vosso Deus. Então, não ficar pronunciando o nome de Deus em vão. Orar a Deus, né, em momentos de recolhimento, com respeito, adorando Deus, respeitando, né, e procurando se aproximar dele através da nossa perfeição moral. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Aqui ele está nos falando da lei do repouso. Nós trabalhamos durante 7 dias na semana, né, e um dia é dedicado ao descanso, ao repouso, à convivência em família, à convivência em sociedade, e também a dedicação ao estudo das coisas do espírito. Uma dedicação um pouco maior que aquela dedicação dada durante os dias da semana que a gente está mais envolvido com os trabalhos da nossa vida mundana. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Então temos que honrar os nossos pais, os nossos progenitores, aqueles que cuidaram de nós, que nos adotaram como seus filhos e deram toda a educação e os meios para que pudéssemos superar aquela fase inicial de infância, da adolescência, e nos prepararmos para a vida, né? Então, temos que honrar os nossos pais. E diz o Evangelho que devemos, inclusive, cuidá-los deles na velhice, até conseguindo pequenas coisas, pequenas alegrias para eles, para que se sintam queridos por seus filhos, né? Não matarás. Então, não devemos tirar a vida inutilmente, seja de um ser humano ou de um outro ser vivo. Né? Não cometeis adultério. Não devemos adulterar as ordens das coisas, as leis de Deus, as leis humanas, né? Enganando aos outros e enganando a nós mesmos. Não roubareis. Não desejar o que é do outro, né? Não tirar as coisas dos outros, não roubar aquilo que por vezes ele conseguiu, às vezes para o sustento de sua família, com tanto sacrifício. Como que temos o direito de tirar do outro? Não. Não prestais testemunho falso contra o vosso próximo. Isso, prestar falso testemunho, é acusar um inocente, né? É condenar um inocente. E Jesus nos ensinou que não devemos, julgar para não sermos julgados. Muito menos, então, testemunhar falsamente contra o nosso próximo, né? Isso é contrário às leis de Deus e às leis humanas também. Pelas nossas leis humanas, o culpado, não, o réu pode até negar a verdade,
para não... Agora, o testemunho não pode negar a verdade. Né? Então, jamais vamos testemunhar contra alguém para o seu mal. Não desejeis a mulher do vosso próximo, as coisas do vosso, tudo que é do outro. Diria a mulher, o marido, o companheiro, a companheira, não desejar o que é dele, porque isso causa sofrimento e dor para a pessoa. Nós nos apegamos às pessoas que amamos durante a vida, fizemos aquele contrato, né, de coração, de viver e conviver com aquela pessoa. Daí vem outra pessoa e interfere nessa relação. Não temos esse direito. Ninguém tem esse direito. Intervir na vida de um casal, desejando a esposa de um ou o esposo de outro, né, o companheiro ou a companheira. Respeitemos as uniões humanas e o sagrado, né, a sagrada união do casamento entre as pessoas e suas famílias. Não cobiceis as coisas do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu asno, nem qualquer coisa que lhes pertença. Não desejarmos, não sermos invejosos e querermos as coisas dos outros. Vamos conquistar, digamos, as coisas deste mundo necessárias à nossa vida, à nossa sobrevivência, por nós mesmos, com o nosso trabalho digno, com a nossa luta digna, seja pelo trabalho como empregado, como servidor público, né? Como empreendedor, não importa, o trabalho de cada um, que cada um consiga as suas coisas com honestidade e não fiquemos invejando o que é do outro. E o codificador ainda acrescenta no Evangelho segundo o Espiritismo: é de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis de Moisés, que ele decretou, o obrigado que se via a conter pelo temor um povo de sua natureza, por vezes ainda turbulento e indisciplinado. Era um povo ainda principiante, né? Era um povo que acabava de sair, digamos, de lado de uma terra do Egito, né, onde eram servos de outros, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão, para imprimir-lhes autoridades às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Era assim, né? Antigamente o rei baixava as leis em nome de Deus, né? E se forem boas leis, leis inspiradas, não deixam de ser leis inspiradas, né, pela providência divina, com boa intenção. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Claro, aquele povo de lá para cá evoluiu muito, como todos nós. E quantos de nós não estávamos lá naquela época, vivendo entre aquele povo ou entre outros povos? Pois estamos na Terra reencarnados há quanto tempo? É evidente que é aquele que incluiria entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente dita, revestiam-se, pois, de um caráter essencialmente transitório. Então, todas as leis que Moisés imprimiu ao seu povo, como legislador humano, porque ele era, digamos, um governante, um líder religioso, ele era um líder daquele povo. Então, tirando as leis do Monte Sinai, dos 10 mandamentos, as demais leis que ele instituiu ao seu povo eram leis civis, leis de conduta, leis de higiene, leis de organização social, leis necessárias à defesa, às relações humanas,
várias leis instituídas naquela época, né? E muitas ainda são válidas nos dias de hoje, né? Mas ao longo do tempo, os povos foram instituindo suas próprias leis, de acordo com as necessidades e a cultura do seu tempo, porque a sociedade evolui e com ela as leis. Só o que é imutável é as leis divinas, as leis de Deus. Então, que Deus nos ilumine, possamos ter um bom dia e as leis de Deus, né, fiquem em nossos corações. Lembrando que Jesus sintetizou os 10 mandamentos no seguinte: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. E tem um segundo: façais aos outros o que gostaria que a vós o fizesses. Então amemos a Deus e amemos ao nosso próximo, amemos a nós mesmos. Cuidemo-nos uns dos outros e vamos nos envolvendo moral e espiritualmente. Com a paz de Deus e as bênçãos do nosso Senhor Jesus. Saúde e paz a todos. Que assim seja.